Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Pernambucano, mais precisamente sua semifinal, o clássico das emoções entre Náutico e Santa Cruz. Antes disso, já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões e para vocês seguirem e também fazer suas compras na Timaço, a nova loja parceira aqui do canal. Camisas de times nacionais, internacionais, NBA, NFL, enfim, uma qualidade absurda. Fala lá com o Alisson que ele vai te garantir um belíssimo desconto. Náutico e Santa Cruz se enfrentarão no próximo domingo na Arena de Pernambuco, né, por conta do gramado dos aflitos não estar nas suas melhores condições. O Náutico mandou o jogo para a Arena e o jogo acontecerá no domingo às 16 horas. Um jogo cheio de confusões e discussões nos bastidores. Primeiro porque a FPF ela deu o direito aos clubes escolherem se queriam árbitro FIFA ou VAR. E aí Náutico, Santa e Salgueiro, que são 3 dos 4 semifinalistas, escolheram VAR. E o Sport, que foi o único time a escolher árbitro FIFA. E ficou essa confusão, e aí um jogo teria o árbitro FIFA, no caso o jogo do Sport, que será na segunda-feira contra o Salgueiro, e o outro jogo, Náutico e Santa Cruz, que é o jogo que nós falaremos aqui, ele seria com o VAR, né? Há poucos instantes aqui da gravação desse vídeo, recebi aí nas redes sociais, vi a informação de que não terá mais VAR, né? Porque segundo a FPF, indisponibilidade do VAR, não sei precisamente qual é o motivo que ela está alegando, mas vai se mudar o árbitro do clássico. Seria antes Thiago Nascimento, que é daqui de Pernambuco, agora vai ser um árbitro FIFA que não foi anunciado ainda, né? Então esse jogo já começou aí nos bastidores, cheio de disse-me-disse, cheio de conversa. Diógenes Braga, dirigente do Náutico, inclusive já falou em relação a isso, disse que não gostou da escolha e talvez tenha sido até um dos motivos para a FPF alegar que não tinha condições de ter VAR para colocar um árbitro FIFA. Falando do jogo em si, falando agora do campo, as 4 linhas, o Náutico vem muito bem na temporada, até porque não teve Copa do Nordeste, não teve Copa do Brasil, então teve toda essa primeira fase do Campeonato Pernambucano para se preparar a chegar bem nessa fase final. Foi realmente a melhor equipe do campeonato, não só por conta da pontuação, e já na sexta, sétima rodada o Náutico já tinha garantido a classificação e também a classificação na primeira posição, então é realmente a melhor equipe do campeonato nessa primeira fase. Vem de uma derrota que causou algumas críticas, né, em relação a alguns jogadores, que foi o 3-0 contra o Sport, onde o Náutico não jogou, não viu a cor da bola. O Sport foi bem melhor do que o Náutico e encontrou vários problemas ali na defesa, principalmente. Então a equipe do Náutico tem um ponto forte, que é o seu ataque, um quarteto muito forte que vem produzindo muito, né? Apesar de não ter conseguido produzir contra o Sport no último jogo, mas é um quarteto que os 3 primeiros artilheiros do campeonato, Chiesa, Eric e Vinícius, são do Náutico. Então é um trio de ataque muito bom e sendo servidos por Jean Carlos, um jogador que já tem 4 assistências na temporada. Então um quarteto ofensivo ali que vem produzindo muito, que vem conseguindo fazer o Náutico vencer os seus jogos, pelo menos vinha, né? E aí vai para a defesa, que é o calo maior do time, né, que tem alguns jogadores sendo muito contestados, já inclusive uma matéria de hoje do NE45 de Camila de Souza, também assistida por Cláudio Santana, que o Náutico pode mudar a sua dupla de zaga, pode finalmente jogar com o que eu enxergo hoje ser a dupla de zaga titular do Náutico, que é Camutanga e Wagner Leonardo. Eles ainda não jogaram juntos, né, na zaga, né? O Wagner, quando atuou junto de Camutanga, atuou mais na lateral ou em alguns minutos finais ali de algum jogo, mas não durante o jogo completo, né? Então talvez Ronaldo Alves perca a sua posição de titular e capitão também da equipe. Uma outra posição no Náutico que vem sofrendo muitas críticas é a do gol, que é Alex Alves. Não vem bem, não vem conseguindo defender bem a meta do Náutico. Praticamente todos os chutes que ele leva, que o Náutico sofre, leva o gol.
Talvez nem todos os gols, né? Talvez não, com certeza, nem todos os gols tomados por Alex são culpa dele, né? No clássico, principalmente, eu acho que talvez ali no primeiro gol tenha alguma culpa dele, mas nos outros não. Porém, não vem passando segurança, principalmente nas saídas de gol. Não é um goleiro que passa uma segurança muito forte e não é um goleiro que faz defesas, né? Como o Náutico vinha acostumado com o Anderson e até mesmo com o reserva de Alex, Jefferson. Jefferson é um goleiro que faz muito mais defesas do que Alex, né? Provavelmente pelo menos a metade desses gols que Alex tomou, Jefferson não tomaria. Então é um setor que o Náutico vem sofrendo críticas. Não acho que Hélio dos Anjos vá mudar, não acho que agora, depois de 9 jogos, vai mudar já numa semifinal, colocar Jefferson, que não jogou ainda esse ano, então deve ir realmente o Náutico com Alex Alves no gol, e aí a torcida tem que torcer para que a zaga faça o seu papel e não deixe muitas bolas serem chutadas, porque a torcida tá vendo que quando chuta normalmente é gol. E aí o adversário do Náutico, Santa Cruz, que vem de uma temporada bem conturbada, uma temporada cheia de percalços, né? Começou já com várias saídas de jogadores importantes, entre eles Maicon Clayton, Paulinho, Didira e outros jogadores. Dani Moraes acabou se aposentando, então Totti, Tinga, que era um jogador que entrava bastante, então um início de ano muito conturbado no Santa Cruz, que acabou sendo eliminado precocemente na Copa do Brasil, sendo eliminado de forma até vergonhosa na Copa do Nordeste, acabou saindo na primeira fase como lanterna de seu grupo. Uma campanha, assim, conjunto dos times de Pernambuco muito ruim, e o Santa Cruz participou ativamente dessa campanha vergonhosa e no Campeonato Pernambucano não vem encantando, né? O Santa Cruz já vem com o seu terceiro treinador, Bolívar acabou de chegar, pretende ter uma equipe um pouco mais reativa, um pouco mais organizada na defesa para sair rápido nos contra-ataques. Acabou passando por Brigatti, que teve muitas brigas, né? Você pegar aí o trocadilho, mas não teve muitas brigas, mas foi um treinador que tentou mudar sistema, tentou mudar modelo de jogo e não conseguiu, teve dificuldades. E aí veio o Galo, que esse sim teve brigas, né? Brigas assim, não externadas, mas que teve ali um atrito. Galo não teve muita paciência, também não procurou se informar do que era o Santa Cruz, coisas que ele deveria ter ciência antes de chegar ao Santa Cruz. Acabou vendo lá na prática e não aguentou muito tempo, durou 3, 4 jogos ali, não vem num ano tranquilo o Santa Cruz. Troca de diretoria, trocas várias de treinadores, e aí conseguiu uma classificação apenas em 4º lugar no Campeonato Pernambucano, e aí a classificação para a semifinal contra o Afogados com muita dificuldade, apenas nos pênaltis. Teve um adversário forte, né, dos times do interior, uma das equipes mais fortes, é a equipe do Afogados, mas o Santa Cruz não jogou nada, não conseguiu construir, não conseguiu pressionar o Afogados, né, que em nenhum momento parecia ali surpreso, ou uma equipe que tivesse algum tipo de receio, de medo de jogar contra o Santa Cruz, né? E o Santa Cruz não conseguiu impor isso ao seu adversário. Então um Santa Cruz dos últimos anos aí, a torcida do Santa fala muito isso, que dos últimos anos provavelmente é um dos piores times do Santa Cruz, né? Talvez Bolívar com alguns reforços, ou até mesmo com a organização, ele consiga fazer esse time ser forte, possivelmente campeão pernambucano, por que não? Mas de nomes ali, talvez seja um dos piores times. Algumas contratações que muita gente não entende, jogadores um pouco velhos, outros jogadores que são jovens, mas que não vinham atuando bem em outras equipes, como é o caso de Marcos do Início, que está no banco, não tem entrado muito, né? Mas um início de ano do Santa Cruz complicado, conturbado, e que vai aí aos trancos e barrancos tentando se organizar. O cenário do jogo é o seguinte: o Náutico entra, na minha visão, como favorito maior para esse duelo. Não que seja um favoritismo muito amplo, ou que o Náutico vá amassar a equipe do Santa Cruz, né? Vale lembrar que o Náutico já venceu o próprio Santa Cruz na primeira fase do Campeonato Pernambucano, venceu por 2-1, um jogo em que teve dois cenários, né, bem diferentes. No primeiro tempo,
de um Náutico avassalador, poderia ter sido 3 ou 4 já no primeiro tempo, e um segundo tempo onde o Santa Cruz conseguiu se organizar melhor, na base da vontade, muitas bolas cruzadas, é verdade, conseguiu impor ali alguma pressão. Em algum momento do jogo, principalmente depois que diminuiu, a gente imaginava que o Santa tivesse algum tipo de força para chegar no empate, mas foi o Náutico quem teve as melhores chances no segundo tempo ainda, né? Então, um jogo que nessa semifinal deve ser mais ou menos parecido com esse jogo da primeira fase. Em termos de propostas, o Náutico deve ser um time que vai ter mais a bola, principalmente por jogar na Arena de Pernambuco. O Náutico vai tentar a posse, vai tentar pressionar mais o Santa Cruz. É um time mais bem treinado por Hélio dos Anjos, que já vem desde o ano passado, e é um Náutico que consegue quando ele consegue ter a posse de bola, o Náutico consegue propor melhor o jogo do que a equipe do Santa Cruz, que por conta de seu treinador e por conta de suas peças deve ser uma equipe mais reativa, mais organizada na defesa, tentando sair dos contra-ataques. E aí a equipe do Santa Cruz, tentando os contra-ataques, tem um ponto na defesa do Náutico que ele é bem falho, que é Rafinha. As costas desse jogador são muito exploradas pelos adversários. Rafinha vai muito, mas não tem ainda uma força muito grande para fazer esse retorno. Então os contra-ataques do Santa Cruz devem se organizar, principalmente pelo lado direito. Se Bolívar estudar um pouquinho a equipe do Náutico, ele vai tentar colocar alguém ali para sair forte nas costas de Rafinha. E o Náutico vai tentar se organizar, como Wagner Leonardo provavelmente deve ser o zagueiro a jogar daquele lado, para cobrir Rafinha e ele ter realmente liberdade para atacar, porque é um ponto muito forte da equipe do Náutico. Esse jogador consegue avançar bastante, consegue criar, já deu algumas assistências no campeonato, criou bastante chances, mas na defesa realmente ele deixa a desejar. Outra questão que o Náutico vai tentar aí acabar é com um jejum que já dura 11 anos. O Náutico não consegue eliminar o Santa Cruz de nenhum mata-mata desde 2010, quando conseguiu a classificação à final do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz, gol de Carlinhos Bala. Foram 5 mata-matas. O Náutico foi eliminado para o Santa Cruz na semifinal do Campeonato Pernambucano 2013, 2016 e ano passado, 2020, naquele jogo em que Maicon Cleiton pegou alguns pênaltis, né, de Djavan e de Thiago. Perdeu a eliminatória, ou decisão terceiro lugar em 2017, e perdeu a Copa do Brasil, aquele jogo onde eles dividiram o prêmio. Em 2019, o Santa Cruz acabou passando também nos pênaltis. Então o Náutico tenta quebrar um jejum já bem amargo, né? São 11 anos sem ganhar de um dos seus maiores rivais em mata-mata. Então é mais um tempero, mais um aperitivo aí que o Náutico tenta conseguir. E uma outra questão é a classificação à Copa do Nordeste de 2022. E o Náutico só vai ao Nordestão do ano que vem se ele conseguir a classificação à final e se o adversário for o Sport. Se o Náutico for para a final contra o Salgueiro e perder, o Náutico não vai para a Copa do Nordeste 2022. Então vale muita coisa, vale muito mais que uma final só de Campeonato Pernambucano, vale quebra de jejum, vale planejar bem o seu ano que vem, e também para o Santa Cruz vale Nordestão e vale também Copa do Brasil. O Santa Cruz precisa muito ir para essa final, não só para tentar o título pernambucano desse ano, como também para planejar bem o seu 2022. Então é isso, promessa de jogão, promessa de que a gente tenha um jogo legal, uma arbitragem que anunciada agora deve ser FIFA, não teremos VAR, mas que seja um jogo legal, que seja um jogo aberto entre as duas equipes, consigam fazer um jogo legal, um jogo bom de se assistir, que a arbitragem não interfira em nada. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse e outros vídeos nossos aqui. Deixe aí nos comentários o seu palpite, quem é que você acha que passa, se vai ser o Náutico, se vai ser o Santa, se Chiesa vai decidir, se vai ser Eric, Giancarlo, se vai ser Chiquinho, Pipico, Madison, enfim, deixe aí nos comentários e deixe também sugestões para a gente manter sempre vídeos aqui no nosso canal. Valeu!